Leitura do dia 110/365, segundo Reis 20 a 22. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 20 de abril de 2023 do Plano Anual. Segundo Reis 20. Por um período de mais de 100 anos da história de Judá, 732 a 640 a.C., Ezequias foi o único rei fiel a Deus. Que diferença ele fez? Por causa de sua fé e oração, o Senhor o curou e salvou Jerusalém dos assírios. Você também pode fazer a diferença, mesmo que sua confiança seja única entre os homens. A fé e a oração, quando sinceras e dirigidas ao único e verdadeiro Deus, podem mudar qualquer situação. Neste período, o relógio de sol dos egípcios muitas vezes era confeccionado na forma de escadarias em miniatura. Deste modo, a sombra movia-se para cima e para baixo dos degraus. Ezequias fora um rei bom e fiel a Deus. Mas quando Isaías perguntou-lhe o que mostrará aos mensageiros da Babilônia, respondeu: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. A partir dos registros de 2 Crônicas 32, 24 a 31, parece que a prosperidade e o sucesso de Ezequias, bem como a cura de sua enfermidade, tornaram-no orgulhoso. Em vez de dar o crédito a Deus por todas as suas bênçãos, tentou impressionar os estrangeiros. Quando o Senhor nos ajuda, não devemos usar suas dádivas para impressionar os outros. Um testemunho de vitória pode rapidamente se degenerar e tornar-se vaidade e autocongratulação. Babilônia, cidade que se rebelara contra a Assíria, foi destruída por Senaqueribe em 689 a.C. Esta história provavelmente ocorreu pouco antes desta data. Quando este rei morreu em 681 a.C., seu filho, Esarhadon, em uma atitude tola, a reconstruiu. A Assíria, cujos governantes daquela época eram fracos, permitiu que Babilônia novamente se tornasse forte. Como o exército da Assíria marchou para conquistar e oprimir as terras distantes, esta cidade cresceu, expandiu-se e tornou-se uma pequena nação. Porém, após alguns anos, ela se fortaleceu o suficiente para se rebelar novamente. Esta subjugou a Assíria, 612 a.C., e tornou-se o próximo poder mundial. Ezequias afirmava que seria bom que estes terríveis acontecimentos profetizados por Isaías não acontecessem durante sua vida. Sua afirmação parece egoísta, carente de visão e orgulhosa. No entanto, sabia que sua nação poderia ser punida por seus pecados, e assim reconhecia e agradecia a Deus por não destruir Judá durante os seus dias. O açude e o aqueduto totalizam aproximadamente 587 metros de túnel, construído desde a fonte superior de Gilma até o tanque de Siloé. Este começava em uma fonte de águas fora dos muros de Jerusalém e chegava a um reservatório seguro, dentro da cidade. Este túnel foi feito para que o exército assírio não cortasse o abastecimento de água da cidade. Segundo Reis 21. Manassés seguiu o exemplo de seu avô Acais mais do que o de seu pai. Adotou as práticas más dos babilônios e cananeus, inclusive o sacrifício de seu próprio filho. Não deu ouvidos às mensagens dos profetas de Deus, mas obstinadamente levou seu povo a pecar. Para mais informações sobre sua vida, veja seu perfil em 2 Crônicas. Manassés foi um péssimo rei e provocou a ira de Deus com seus pecados. Dentre suas transgressões estão práticas ocultistas, feitiçaria, adivinhação e consulta a médiuns e agoureiros.
Estes atos são estritamente proibidos por Deus porque demonstram falta de fé nele, envolvem atos pecaminosos e abrem a porta para influências demoníacas. Em nossos dias, muitos livros, programas de televisão e jogos enfatizam a adivinhação, sessões espíritas e outras práticas ocultistas. Não permita que o desejo de conhecer o futuro ou a crença de que a superstição é inofensiva o conduza a estas práticas ocultas. Estas são imitações do poder de Deus e têm como origem um sistema de crenças totalmente oposto a ele. Azera, deusa cananeia, esposa de Baal. Suas imagens eram feitas de madeira. Em Êxodo 34:13 e Deuteronômio 12:3, os israelitas foram expressamente proibidos de se associarem a qualquer prática dedicada a esta entidade satânica. A tradição diz que durante a matança empreendida por Manassés, Isaías foi cerrado ao meio quando tentava se esconder em um pedaço oco de madeira, ver Hebreus 11:37-38. Outros profetas também foram mortos nesta época. Ao ler a lista dos reis de Israel e Judá, é raro encontrar alguém que obedeceu a Deus completamente. Josias foi uma destas pessoas, e tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar. Por 18 anos reinou de modo obediente, então, quando tinha 26 anos, deu início à reforma com base nas leis do Senhor. As crianças são os futuros líderes de nossas igrejas e da humanidade. O maior trabalho de uma pessoa para Deus pode ser o fato de ter de esperá-la ficar adulta, porém ninguém é jovem demais para levar a palavra do Senhor a sério e obedecer-lhe. Os primeiros anos de Josias prepararam a base para sua tarefa de reformar a nação judaica. Segundo Reis 22. Os guardas das portas controlavam quem entrava no templo e supervisionavam a coleta das ofertas em dinheiro. Este livro provavelmente seja Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio, ou somente o livro de Deuteronômio. Por causa da longa sucessão de reis perversos, o registro das leis de Deus perdeu-se no tempo. Josias, que nesta época tinha aproximadamente 26 anos de idade, desejou uma reforma religiosa em toda a nação. Quando a palavra de Deus foi encontrada, percebeu-se que eram necessárias drásticas mudanças para que o reino estivesse de acordo com os mandamentos do Senhor. Em nossos dias temos a palavra de Deus em nossas mãos. Que mudanças devemos fazer a fim de adequar nossa vida aos padrões da Bíblia Sagrada? Quando Josias ouviu a lei, rasgou suas vestes. Instituiu imediatamente as reformas. Após apenas uma leitura da lei de Deus, ele mudou o curso da nação. Hoje muitas pessoas possuem Bíblias, mas poucas são influenciadas pelas verdades encontradas na Palavra de Deus. A Sagrada Escritura deveria causar em nós, como em Josias, ações imediatas no sentido de reformular nossa vida, a fim de trazê-la à harmonia com a vontade de Deus. Hulda foi uma profetisa semelhante a Miriam e Débora. Deus escolhe livremente os seus servos para realizarem a sua vontade, ricos ou pobres, homens ou mulheres, reis súditos, livres ou escravos. Hulda era obviamente respeitada pelo povo de sua época. Quando Josias percebeu o quão corrupta a nação se tornara, rasgou suas vestes e lamentou diante de Deus. Então, o Senhor teve misericórdia dele. Este rei demonstrou seu arrependimento de acordo com os costumes de sua época. Em nossos dias, quando nos arrependemos, não rasgamos nossas vestes, mas choramos, jejuamos, restituímos, retratamo-nos ou pedimos perdão. Se nosso pecado tiver envolvido outras pessoas, isso demonstra a sinceridade de nosso arrependimento. A parte mais difícil do arrependimento é mudar as atitudes que inicialmente produziram o comportamento pecaminoso.